Bom, gente, queria primeiro agradecer, né? É um prazer estar aqui, podendo falar de um tema que, para mim, é tão importante e que eu considero o meu grande chamado, né, nessa vida. E a gente, né, quando algo é muito forte dentro da gente, a gente tem medo, né? E hoje eu estava lembrando, vindo para cá, né, aqui para o estúdio, sobre a minha trajetória com a espiritualidade nos negócios. Há mais ou menos 1 ano e meio, opa, deixa eu só passar aqui a tela, há mais ou menos 1 ano e meio, a Renata Livramento, que era coordenadora de um MBA lá em Belo Horizonte, de pós-graduação em desenvolvimento organizacional e psicologia positiva, me ligou e falou assim: Leide, tem uma matéria aqui, né, que a gente precisa de passar para os alunos, e eu acho que ela é a sua cara. E aí eu falei assim: qual matéria, Renata? Aí ela falou assim: liderança e espiritualidade. E eu queria que você propusesse, né, fizesse uma proposta sobre o que vai ter de conteúdo. E aí eu fiquei muito estressada, eu fiquei muito nervosa, porque me vieram várias crenças limitantes, e a primeira delas foi: eu não sei a Bíblia totalmente, eu não conheço todas as religiões. Como eu vou ser professora de uma matéria de liderança e espiritualidade? Né? E mesmo já tendo consciência que espiritualidade não tem ligação com religião, eu tinha várias crenças que me puniam, né, de estar naquele lugar e de falar para os alunos do MBA sobre o tema de liderança e espiritualidade. E aí eu fui pesquisar, né, sobre esse tema no mundo dos negócios, como é que isso se refletia, e eu percebi que eu já tinha muito conteúdo e vivido muita coisa, né, no mundo espiritual e organizacional, que realmente me desse legitimidade para ser essa professora. Mas, óbvio, né, como uma boa professora, né, eu me permiti ser uma boa aluna. E, nesse contexto, eu fui atrás de algumas referências aqui no Brasil também, que já estavam trabalhando nesses temas de liderança e espiritualidade. E uma dessas pessoas foi o professor Adilson, né, que me ensinou um conceito muito simples, e que, primeiro, antes de falar de espiritualidade nas organizações, eu queria passar esse conceito básico, né, que muitas vezes a gente se pega nele, que é a diferença entre religião e espiritualidade. Deixa eu só colocar aqui. Então, tem até um vídeo, né, no canal do YouTube, um canal que eu criei, que chama Propósito na Prática, e tem esse vídeo lá, né, que fala a diferença entre religião e espiritualidade, e é mais ou menos assim. Vocês estão vendo aí a imagem da garrafa? A garrafa, né, cheia, né, é a espiritualidade. Os copos com o conteúdo da garrafa são as religiões. E aí vocês podem observar, né, que quando a gente coloca o conteúdo da garrafa em vários copos, a gente tem uma divisão. Né? E está tudo certo, o conteúdo ele tende a ser o mesmo. O que muda são os copos. Mas hoje, né, nesse congresso maravilhoso, e nessa proposta de falar dentro das empresas, eu não quero falar dos copos, eu quero falar da garrafa. Então, quando a gente fala de espiritualidade, principalmente aqui nessa palestra, a gente está falando da consciência maior de unidade, de não divisão, de respeito a todas as crenças, a todos os povos, e uma maneira única de tratar as relações e o planeta de uma maneira respeitosa. Então, né, se você, né, não importa a sua profissão, né, se você está numa escola, se você está numa empresa, eu acho que antes de falar de espiritualidade, é muito importante a gente entender a diferença. Né? Então, a espiritualidade é a garrafa, ela une tudo, ela não separa. E as religiões, ela tem um viés de fazer cada um se religar com a garrafa, mas ela ali tem formas diferentes de se apresentar essa espiritualidade. Mas aqui, de novo, eu falo, eu vim aqui para falar da garrafa e não dos copos. E aí, né, nessa jornada de entender, né, a espiritualidade, de ser professora, eu tive algumas experiências muito ricas, né, para o meu crescimento e também na busca de ser uma pesquisadora sobre esse tema de felicidade, e acabou também sendo de espiritualidade no mundo dos negócios. Em 2019, né, uma amiga de uma amiga me mandou um convite para participar de um
de um congresso. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui que está passando, gente, automaticamente. Espera aí. Ó. Então, é aqui mesmo. Então, em 2019, eu recebi esse convite, né, de uma amiga, da Nelly, amiga da Michelle. E aí, ela... Gente, está passando aqui, está passando automático. Eu vou pedir o pessoal para deixar nesse slide, tá? Então, essa aí é um congresso que eu participei em 2019, que fala sobre lucro e compaixão. Foi um congresso que envolvia mais ou menos 400 pessoas de 27 países e profissionais do mundo dos negócios para refletir sobre lucro e compaixão. Né? E era um retiro de negócios que trabalhava muito forte essa consciência de felicidade e espiritualidade dentro dos negócios. Então, quem quiser fazer experiências, né, consigo mesmo, ou levar líderes dentro das empresas para fazer uma experiência, o lugar que chama Plum Village, que foi idealizado por um monge budista que se chama Thich Nhat Hanh, e ele faleceu recentemente. Mas o que a gente aprendeu, né? O que eu aprendi como experiência? Quando eu cheguei lá, né, eu já tinha feito muitos cursos sobre meditação, sobre consciência, já tinha estudado muito autoconhecimento, liderança nas empresas, e já cheguei com aquela certa arrogância, né? Ah, eu já sei, isso aqui eu já sei, aquela coisa intelectualizada, né? Como se eu já soubesse alguma coisa. E no primeiro dia, né, o Fapu, que é um dos monges, que eles são consultores e conselheiros dos executivos do Google, né? Eles atendem os executivos do Google. E aí, chegando lá, né, eu falei assim, já sei, meditação eu já sei, isso aqui eu já sei, né? Toda lá, naquela arrogância, né? Falando, isso aqui eu já sei e tal. E a primeira tarefa, né, do dia, eles falaram, depois da palestra inicial, a primeira tarefa era: vocês não vão fazer nada e não irem a lugar nenhum. Então, a nossa primeira tarefa num congresso falando de lucro e propósito foi ficar simplesmente no estado de presença. Não fazer nada, não ir para lugar nenhum sem celular. Então, o que eu vou convidar aqui, antes da gente começar efetivamente a palestra, é para a gente respirar. Não sei se vocês sabem, na etimologia da palavra, espiritualidade vem de espírito, que vem de sopro, que significa respiração. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de respiração. Isso já vem da etimologia da palavra, né? Então, antes de começar a falar o que eu gostaria de falar, eu queria pedir para a gente colocar aqui 1 minuto de silêncio para a gente aprender a respirar em estado de presença. Eu vou pedir para tirar a tela aqui da apresentação. E para quem tem dificuldade, né, de respirar, nossa, Leide, isso não é meditação, isso é respiração. Né? Vamos tirar todos os nomes, colocar apenas a simplicidade de respirar. E espiritualidade vem de espíritos, do latim espíritos, que vem de sopro, que é de respiração. Então, todo mundo tem a sua espiritualidade, senão não estaria respirando. Né? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e conectarem-se por alguns minutos com a sua respiração. O que me trouxe aqui? Qual é a minha real motivação de estar aqui hoje? O que a minha consciência me pede? Bom, espero que vocês tenham respirado junto comigo, né? Primeira vez que eu faço isso, fazer uma meditação sem estar, né, ao vivo num congresso, sem estar vendo as pessoas.
mas a primeira etapa, né, de um processo de espiritualidade é a consciência. E a consciência é a respiração. Né? E nessa caminhada de buscas, né, de entender quem eu sou do meu autoconhecimento, uma amiga, uma grande amiga, a Michele, me ligou e falou assim: Leide, eu estou indo para um congresso e eu queria que você fosse comigo. Eu falei assim: minha querida, eu estava do outro lado do mundo, eu estava no Canadá, estudando também sobre felicidade no trabalho, e também fazendo uns projetos pessoais. E aí ela me ligou e falou assim: eu estou indo num congresso de felicidade nos negócios lá no Butão, e eu queria muito que você fosse comigo. Né? E eu falei assim: mas eu vou para um congresso de felicidade no Butão, será? E tal. Eu falei: ok, vou nesse congresso. E aí, eu sempre tive muito medo de viver a minha espiritualidade, né? De fazer ela aflorar na minha pessoa. E quando eu cheguei lá no congresso, eu fiquei encantada de ver, primeiro, uma cidade que preserva, né, uma tradição, que nesse caso, né, do Butão tem a ver com o budismo, e que preserva também muito sua cultura. Né? Então, tem muitas restrições para você entrar no lugar, e tem todo um ritual para você participar de diversas coisas. Mas o fato é que, nesse congresso, eu percebi que tinha gente do mundo inteiro, né, com diversas tribos, diversas línguas, e diversas formas de viver a espiritualidade. E que lá no alto da montanha do Himalaia, eu pude perceber que o que eu vi, né, foi um ser humano. Então, uma crença, né, que eu gostaria que vocês quebrassem também, da palavra espiritualidade, para a gente não confundir espiritualidade com estilo de vida. Muita gente acha que o fato de você praticar ou não determinada prática, como, por exemplo, yoga, comer ou não carne, tomar ou não um vinho, isso te diz que se você é ou não espiritual. Por favor, não confundam isso, é um estilo de vida. E aí a gente precisa de entender que cada um vive a sua espiritualidade à sua maneira. E a gente precisa de entender o que é o respeito em relação ao ser humano e de deixar cada um viver a sua forma e a sua espiritualidade. Mas óbvio que existe dentro desse conceito todo uma certa consciência dessa prática e principalmente do respeito às relações, aos indivíduos e principalmente ao planeta. É uma consciência social, é uma consciência ambiental, e eu vou falar um pouquinho mais de tudo isso, como isso se apresenta. E né, depois de ter ido numa boate, né, lá no Butão, cheio de monges, né, depois de ter pegado um avião também, que eu fui em Bhutan, que é um lugar sagrado dentro do Butão, para visitar um mestre, eu percebi, né, que tudo são pessoas, né, não importa a crença, tudo são pessoas. E eles têm uma maneira ímpar de respeitar a crença alheia, porque, na verdade, a visão espiritual é a união de todos. Né? Então, quando a gente começa a julgar o termo, né, e começa a colocar padrões dentro da espiritualidade, a gente já não, pelo menos na minha visão, a gente não está vibrando nessa consciência de unidade. A gente precisa de respeitar todas as crenças e maneiras e formas de viver essa espiritualidade. E aí, quando eu voltei, eu comecei a assumir um pouco mais, né, o meu jeito de viver essa espiritualidade, e eu tive coragem de criar esse canal no YouTube. Né? E lá eu criei, né, vários vídeos, e um deles, né, eu falo lá do que é um CSO, Chief Spiritual Officer, que como na estrutura organizacional que se vive essa espiritualidade dentro das organizações, e eu vou falar um pouco disso tudo, né, dessa espiritualidade dentro das organizações e também da estrutura. Agora, eu vou pedir o pessoal para colocar aí a... Ah, tá, vamos trocar aqui só um minutinho. Ok. Bom, aí falando, deixando um pouco também das dicas sobre experiências no mundo e como que se vive essa questão de espiritualidade nos negócios de tendência, o Butão, né, é um país que tem um centro de felicidade, de pesquisas, e que ele trabalha muito fortemente essa questão da consciência espiritual, que eu vou explicar para vocês em framework, ou seja, em metodologia, como é que essa espiritualidade pode ser vivenciada dentro dos negócios. Mas antes de falar disso, eu queria falar para vocês um termo que eu aprendi no meu caminho espiritual, né, quando eu estava buscando e estudando sobre essas questões, que existe um termo que se chama materialismo espiritual. O termo e o nome espiritualidade dentro dos negócios é muito perigoso, sim. É muito delicado da gente trazer esse para um tema de negócio se a gente não entende quem somos nós e como lidar com o nosso ego.
né? E eu vou explicar um pouquinho, né, essa definição do que seria esse ego. Mas o ego é mais ou menos assim, é uma formiga preta numa pedra escura, numa noite sem lua. Você não vê. Né? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado de usar esse termo dentro das organizações e como a gente trabalha ele. Mas o materialismo espiritual é, basicamente, você usar as práticas espirituais ou os estilos espirituais para uma prática mundana e se fazer valer como uma pessoa do bem e para trabalhar a sua própria imagem nesse termo. Né, e esquecendo do resto e usando, às vezes, até um ar de superioridade. Olha, se eu estou trabalhando com espiritualidade, eu sou um ser superior, ou eu tenho esses conhecimentos todos. Não, somos todos seres humanos e cada um vive a sua espiritualidade de uma maneira. Então, se você for levar isso para as organizações, né, um cuidado que a gente precisa de ter é de trabalhar o ego dos indivíduos. E como esse termo está sendo utilizado para não ir para esse caminho do materialismo espiritual. De fomentar a elevação de indivíduos ou de empresas e não trabalhar o que precisa de ser feito. Né? Então, eu peço isso, dou essa dica aí em relação a essa questão. E aí, eu sou consultora, né? Eu sou uma simples consultora de organizações que trabalha muito processos, liderança, desenvolvimento de pessoas. E desde nova, né, eu fiz técnica eletrônica no Cefet, né, quando eu tinha 15 anos. Então, com 15 anos, eu já estudei integral e física. Né, tinha provas e formas incríveis de estudar física. E eu sempre fui muito pragmática, eu sempre gostei do pragmatismo. Né? E a espiritualidade, quando as pessoas falam, tendem a olhar para uma coisa intangível, que não pode ser mensurável. Né? E aí, como é que fica? Aí fica muito no que cada um acha. E como é que eu trago isso para um framework, ou seja, para uma metodologia? E olhando de uma maneira bem simples, né, de trabalhar isso dentro das empresas, toda empresa, qualquer negócio tem estrutura, qualquer negócio tem processo, qualquer negócio tem pessoas, qualquer negócio tem liderança, seja até uma empresa de uma pessoa só, e qualquer negócio tem um propósito e tem uma cultura. Né? Então, falando de corpo, né, quando a gente vai trazer isso para o corpo, e até eu coloquei aqui um corpo humano para a gente entender, quando eu falo de estrutura, de processos e pessoas, eu estou falando do corpo. Quando eu falo da liderança, eu estou falando da alma. E quando eu falo do propósito e da cultura, eu estou falando de consciência. E quais inteligências que regem esse corpo? Né? A inteligência produtiva e de performance. O corpo, né, na figura de pessoas, processos, estrutura, precisa de funcionar para entregar algo dentro de uma organização. A alma, que está ligada às emoções, a conexão desse corpo com esse propósito, precisa de estar funcionando. E a consciência, que tem a ver com a inteligência espiritual, ecológica e sistêmica. Hoje em dia, se está falando muito mais inteligência ecológica, né, do que necessariamente inteligência espiritual. Porque a gente entende que sobre uma hierarquia, né, nesse mundo, se hoje todos os seres humanos morressem, a natureza ia florescer. Se a natureza morrer, os seres humanos morrem. Então, respeitando a hierarquia, a consciência maior, ela está no planeta, ela está no sistema, né, como um todo. E aí, falando sobre o impacto, né, empresas, né, que promovem propósitos sociais, propósitos que olham também à sociedade, né, não só aos acionistas, né, então os consumidores eles preferem, em média, comprar empresas que têm um propósito claro. Né? Essa é uma pesquisa que saiu na revista Exame, em 2019, e que fala da preferência dos consumidores por 89%, né, para empresas que têm um propósito claro. E 10 vezes maior é o retorno financeiro para o acionista em empresas identificadas também com um propósito claro. E olha só que legal, falando de bem-estar, né? O nível de adaptação, 45% dessas pessoas, né, que estão trabalhadas em níveis de bem-estar psicológico apresentam um bom nível e uma propensão de adaptação a mudanças. Então, quando a gente fala desses temas de espiritualidade, não tem como a gente falar de propósito, de bem-estar e consciência ecológica. Né? E aí, falando de estrutura, no meu caminho de busca, né, e eu fiz várias formações, uma delas foi ligada a pensamento sistêmico, e
visão de constelações organizacionais, né? E eu aprendi um sistema de arquétipos, né? De se formar uma estrutura em qualquer lugar. E um arquétipo que eu aprendi foi que, para a gente implementar algo dentro de uma organização, por exemplo, a gente precisa de fomentar esse arquétipo aqui, que é o amor, o amor, a ordem e o conhecimento. Se eu quero levar um tema, qualquer tema, seja espiritualidade, seja felicidade, para dentro de uma empresa, eu preciso de trabalhar o amor, a ordem e o conhecimento. Leide, mas o amor não é o suficiente? O amor é o que move tudo, né? O amor é a base de tudo. Mas sem ordem, não tem amor. E sem o conhecimento, a gente bate cabeça e não faz o negócio acontecer. Então, nessa estrutura de arquétipos, né, sobre amor, ordem e conhecimento, lá no Congresso do Butão também, né, ouvindo o primeiro-ministro falar de como que implementa e leva felicidade para qualquer ecossistema, seja para uma escola, seja para um governo, seja para uma empresa, seja para a nossa família, a gente precisa desse framework, que tem a ver com liderança, que tem a ver com a própria metodologia e com a educação. Então, se eu quero levar esse tema para dentro de qualquer organização, eu preciso estruturar isso em liderança, em framework, ou seja, eu preciso ter metodologia, projetos, eu preciso ter uma lógica estruturada e trabalhar também a educação, a consciência das pessoas. Porque, às vezes, o conhecimento, né, o conhecimento ele é infinito, a gente nunca vai saber nada. Mas a gente precisa de saber também como que as pessoas entendem e refletem naquele assunto. Então, falando de prática, né, como é que a gente leva isso para uma estrutura, a gente fala de liderança, de framework e de educação. E aí, né, os movimentos que têm surgido, né, ao redor do mundo sobre propósito, um deles é o Sistema B, né, que é um sistema, é um movimento global que atrela lucro a propósito através também de uma certificação, né, de empresas com um questionário robusto de várias perguntas, né, para entender se aquela empresa está vivendo realmente o propósito ou se é uma jogada de marketing, né, porque acontece muito, falar do propósito como uma estratégia de marketing, mas não ser a prática disso. E um dos movimentos, também um outro movimento que surgiu nos Estados Unidos, os dois, né, tanto o Sistema B quanto o capitalismo consciente, surgiu nos Estados Unidos, que tem algumas linhas, né, alguns livros, por exemplo, com o título Cura Organizacional, que fala de amor dentro das organizações. E aí, nesse vasto caminho, né, dessa consciência dentro das empresas, tem uma abordagem de liderança, né, que trabalha a liderança masculina e feminina dentro das organizações. E é a liderança Shakti, né, que fala muito da gente trabalhar um sistema como um drama ou como um dharma, né? O drama, todo mundo é vítima, tem um perseguidor, tem um salvador. E o dharma tem aquele que cria, né? Aquele que desafia e um papel também do coach, né? Que desenvolve as pessoas. Então, é muito importante nessa estrutura a gente entender que um líder, quando a gente fala de espiritualidade, ele está nesse papel da criação. E aí tem uma visão de entender o sistema como um pensamento complexo. Como é que eu vejo o sistema como um todo? Para eu trabalhar um problema, eu preciso de trabalhar o eu, o isto, o nós. Essa é uma visão adaptada de Ken Wilber, que é considerado um grande estudioso, né, e considerado uma autoridade em consciência, junto com vários outros autores, que trouxe essa questão de espiritualidade de uma maneira mais racional e conseguiu colocar em vários frameworks, né, uma forma de viver essa espiritualidade. E uma dessas formas que ele coloca é de olhar a resolução de um problema de um pensamento complexo. Então, quando eu levo isso para dentro de uma empresa, eu preciso de entender que a espiritualidade tem a espiritualidade na sociedade, a espiritualidade nas relações e a espiritualidade nos indivíduos. Se eu fico olhando só o indivíduo é o que ele fala da falácia, né? Mas é um fracasso isso, se eu olho só o indivíduo. Se eu olho só as relações, eu fico só nas relações. E se eu olho só os sistemas, eu começo a olhar que é só lá e não está aqui. Então, a grande sabedoria, né, de pensar a complexidade e pensar a espiritualidade num sentido de pensamento complexo é eu entender a relação do eu, do nós e do istos, né? E falando do istos, que são os modelos, né, como é que eu trago isso para dentro das empresas?
Tem um movimento que fala de cultura organizacional, que chama Reinventando Organizações, que é de um livro, e ele estabelece algumas culturas dentro das organizações. E ele fala das culturas das empresas vermelhas, que a lógica é o medo, né? Todo mundo tem muito medo. A ideia é mais ou menos de uma máfia, e como se fosse uma metáfora da alcateia, de lobos. Então, o medo rege essa cultura. E, por incrível que pareça, ainda existe muita empresa com essa cultura, infelizmente. Quando a gente fala de uma cultura âmbar, né, que está ligado a comando e controle, eu mando, vocês obedecem. Está muito ligada a organizações tradicionais, como, por exemplo, igrejas, agências de governo e forças armadas, né? Que tem uma cultura que é uma contribuição importante para a evolução das organizações, como, por exemplo, a divisão do trabalho. E quando eu falo, né, das organizações laranja, né, que a maioria das organizações, né, tem muita organização nessa consciência, está muito ligada à competição e à inovação. E está muito ligada à ideia das multinacionais e trata o ser humano como uma máquina. Mas a pandemia veio para explicar e para provar, né, que tratar o ser humano como uma máquina gera uns efeitos de altos transtornos na relação da saúde mental das pessoas, né? E falando de um pouco mais, né, de uma evolução maior, a gente está falando das organizações verdes, né, que está a orientação pela cultura, pelos valores e a ideia de família, de algo mais próximo, de algo que é construído, tem um processo forte de escuta. E falando de organizações ainda mais espiritualizadas, né, com uma ideia de construção, isso está sendo construído, né, que trabalha-se muito em rede, em círculos, que trabalha modelos inovadores de comunicação, como sociocracia, né, movimentos de muita clareza e transparência, que trabalha 3 grandes pilares, que é chamado das organizações TIO, que fala da autogestão, que fala da integralidade e que fala do propósito. E aí, falando um pouquinho dessa autogestão, né, a autogestão, ela vem, no contexto organizacional, é muito ligada ao nome sociocracia, né, que dá uma oportunidade de inclusão e que faz com que todos sejam ouvidos, né, mas também tem um lado da autonomia, do ser humano criar a sua própria autonomia dentro daquele ecossistema. E criar essa autonomia não necessariamente é não ter regra, né? É saber o que precisa de ser feito dentro de uma consciência maior e se colocar a serviço de algo maior. Então, quando a gente fala das organizações TIO, são as organizações com um nível de maior visão espiritual, né, pelo menos assim que eu entendo. Então, para a gente trabalhar a espiritualidade dentro das empresas, a gente precisa de entender a cultura, qual cultura ela está inserida. E como é que eu vou fazer a transição de um modelo de cultura, né, às vezes mais tradicional, para um modelo mais aberto, que trabalha muito essa lógica também de inovação. E aí, né, nessas minhas buscas, vai para um lado, vai para o outro, eu fiquei sabendo, né, de um livro que tem a ver com essa relação dos indivíduos versus organizações. E esse livro se chama Morrendo por um Salário, de um professor de Stanford. E ele fala, né, numa das passagens do livro, sobre os programas de bem-estar. E uma reflexão que eu trago para vocês é que os programas de bem-estar, né, eles geram uma potência dentro da espiritualidade. Mas a questão é a adesão a esses programas, é o que ele fala muito no livro. As pessoas têm mais medo de morrer, aliás, têm mais medo de perder o emprego do que de morrer. Então, por esse medo de não perder o emprego, eu acabo não cuidando do meu bem-estar, porque o meu medo é de perder o emprego. E quando eu não cuido do meu bem-estar, eu estou falando de morte. Eu estou falando de uma coisa muito séria, de um princípio. E eu costumo falar, né, o que vem primeiro na sua vida? A sua certidão de nascimento ou a sua carteira de trabalho? É questão de hierarquia, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a lei da hierarquia ela é muito forte. O que vem primeiro? E aí, nesse medo de perder o emprego, as pessoas acabam não criando uma adesão aos programas de bem-estar dentro da empresa. E nesse livro ele mede, né, o que a gente fala que é o retorno financeiro disso. E uma pesquisa com 360 mil funcionários, de 5 empregadores, observou essa diferença, né, que o retorno financeiro era baixo. Mas lembrando que o tema saúde mental
né? Eu nem sei se é para falar de retorno financeiro quando se fala de saúde mental. Porque é um problema complexo, né? Como é que você vai colocar uma meta para uma pessoa para ela ficar melhor com a saúde mental dela? É um processo complexo. Ele não envolve coisas cartesianas, ele envolve variáveis. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de mente, espírito, corpo, alimentação. Né? A alimentação tem relação direta com burnout. Eu já tive, no mínimo, 3 crises de burnout, há muito tempo atrás, e recentemente eu tive uma. E quando a gente fala de ser humano, né, de reverter o burnout, eu vejo, às vezes, um movimento muito ligado a só práticas de terapia, também, mas é principalmente a prática de alimentação, porque 90% da serotonina, né, que é um hormônio muito importante para o nosso equilíbrio, do nosso bem-estar, ele está no estômago. Né? Então, para você reverter burnout, não começa com a terapia, mas tem outras esferas que você precisa trabalhar. E a alimentação é a principal delas. Então, como é que você trabalha essa espiritualidade dentro dos negócios se, né, na hora de chamar alguém para fazer um programa de bem-estar, o primeiro a sabotar é o próprio líder. Fala, não vai lá não, resolve esse problema aqui. Por quê? De novo, a prioridade, né, se a prioridade não for colocada pelo próprio board da empresa, por quem está liderando, pela própria liderança, isso não vai fazer valer. E aí a gente tem um retorno como esse apresentado. Né? Que, de novo, nem sei se precisa de medir. Né? Na verdade, não precisa de medir retorno financeiro de saúde mental, porque é um problema complexo. Né? Mas, quando a gente coloca essas questões, a gente precisa de entender que o líder e as primeiras linhas de liderança precisa de reforçar a importância desses programas. E aí que entra o papel do Chief Spiritual Officer. Né? Ele precisa de ser guardião dessas práticas e fazer com que essas práticas aconteçam principalmente de uma maneira voluntária e não obrigatória. Né? Eu já tenho um tempo que eu estou no caminho do desenvolvimento humano, já atendi muitas pessoas como coach também, né, nos bastidores. E, na minha experiência, né, fazer um coach executivo é muito diferente de fazer um coach para uma pessoa física. Porque quando você faz para um executivo, às vezes ele não quer estar lá. Né? Ele é obrigado a estar lá dentro daquela situação. Então, trabalhar essa consciência, ela requer processos profundos. E requer uma consciência também de motivação de dentro, de que cada um tem a sua própria motivação. Então, aqui é um alerta que eu dou, né, para o cuidado que a gente precisa de ter ao implementar esses programas de bem-estar com engajamento. Né? Se não medir o engajamento desses programas, e principalmente o exemplo da liderança, a gente não faz milagre. Né? E quando a gente está falando aqui dos modelos, a gente tem uma relação muito forte também com o FIB. Né? O FIB é um conceito... É um paradigma, a gente pode falar que é um novo paradigma, criado em 1972 pelo 4º rei do Butão, numa entrevista no Financial Times, que ele falou o seguinte: lá no meu país não se mede o produto interno bruto, e sim a felicidade interna bruta. E quando a gente fala de produto interno bruto, a gente tende a achar que o sucesso de uma nação é o tanto de riqueza que se é gerado. Né? Só que quando a gente vai ver a forma como essa riqueza é gerada, a soma, né, dessas riquezas, tem desigualdade social, tem estresse, tem depressão, tem questões ambientais envolvidas. Então, a ONU enviou uma série de cientistas lá para o Butão para fazer um framework, uma metodologia que trabalhasse essa visão mais de consciência espiritual, não só para a sociedade, como para as organizações. E, em 2017, eles criaram esse modelo para dentro das empresas, né, que eu fui lá no congresso, e aí a gente pode ver como eles trabalham essa consciência e espiritualidade nos negócios. Para eu ter um sistema espiritualizado, vamos dizer assim, ou consciente, eu preciso trabalhar bem-estar psicológico, eu preciso trabalhar saúde, eu preciso trabalhar educação, eu preciso trabalhar padrão de vida, eu preciso trabalhar o uso do tempo, governança, diversidade cultural, a comunidade, né, a tribo. Eu falo que a tribo é uma coisa muito importante, o pertencimento. E a questão da diversidade ecológica, que é ambiental, né? Falando de hierarquia. Então, quando a gente fala de modelos para suportar a espiritualidade dentro das empresas, a gente tem o capitalismo consciente, a gente tem a felicidade interna bruta, a gente tem um sistema B, né, com práticas de governança ligado a processo. Né?
Às vezes, a gente vai lá em cima, entende essa questão do amor nas organizações, as práticas holísticas dentro das organizações, mas como é que isso se reflete nos sistemas, né? Às vezes, eu contrato um programa de bem-estar, lindo, mas pago o fornecedor com 90 dias. Será que isso é espiritual? Né? Às vezes, eu estou lá fazendo um retiro, né, lindo com as pessoas, mas quando eu vou ver a distribuição de renda, é totalmente desigual. Será que isso é espiritual? Né? Então, são várias formas que a gente tem de viver essa espiritualidade. E, recentemente, na verdade, tem poucos dias, eu tive a sorte, a honra de ver essa matéria aí na Exame, que saiu uma empresa de jovens, né, que é uma startup, que coloca a base, né, eles estudaram sobre salário digno. O que é um salário digno aqui no Brasil? Ou seja, onde as pessoas conseguem ter uma vida digna. E segundo a pesquisa do DIEESE, né, que fala sobre economia, o salário mínimo hoje deveria ser em torno de R$6.000. Mas como a maioria das nossas empresas são pequenas empresas, se todos fossem pagar esse salário, não haveria empresas, né? Então a gente tem uma questão também do empresário, mas como eles são de tecnologia e têm essa felicidade de poder fazer isso, eles deram R$7.000 de salário base até para as pessoas que atendem um telefone. Eles começaram a entender que, se essas pessoas não tiverem uma condição mínima, não existe uma prática, né, maior aí de consciência. E eles têm práticas como retiros anuais, descanso, sem precisar de levar a questão do atestado médico. Né? Então, as pessoas ligam e falam, hoje eu não estou bem para trabalhar. E está tudo certo. Há uma confiança, né, nessa questão e várias outras práticas aí que a gente pode ver. E quando a gente fala, né, do complexo no nós, a gente está muito nas relações. O Google começou a fazer uma pesquisa para formatar um algoritmo para compor uma grande equipe, né, de alta performance, e eles chegaram à seguinte conclusão, que não existe algoritmo de talentos e dons de indivíduos para gerar uma equipe de alta performance. E o que a gente precisa mesmo ser trabalhado está muito ligado à questão da segurança psicológica. Como eu vou viver a prática de uma espiritualidade dentro dos negócios se eu não dou segurança para as pessoas? Eu preciso dar segurança para as pessoas, inclusive de falar a verdade. E essa verdade, às vezes, ela vem com julgamento, ela vem com raiva. Eu preciso de aceitar todas as emoções. Uma vez eu estava apresentando para uns executivos, né, de uma empresa lá de Belo Horizonte sobre felicidade. Estava no meio da pandemia, eles falaram para mim assim, não, esse negócio de felicidade, no meio de uma pandemia, a gente não vai implementar isso aqui, as pessoas estão tristes. Aí eu disse para eles o seguinte, a base da felicidade, principalmente na consciência do FIB, da felicidade interna bruta, é a compaixão. A compaixão vem da etimologia da palavra compassione, que significa sofrer com. A primeira coisa que eu tenho que entender para trabalhar uma felicidade de alguém é lidar com a tristeza. Porque foi colocado na nossa mente que a tristeza é ruim. Será que é ruim mesmo? Né? Vocês viram uma palestra aí do Fernando, que ele falou até do filme, do Divertidamente? Em que lá ele falava, né, da questão da importância da tristeza para a gente trabalhar a nossa inteligência emocional. Né? Então, tem muitas crenças que precisam ser quebradas, e principalmente segurança psicológica, entender que segurança psicológica não é gentileza o tempo todo. Segurança psicológica tem a ver com verdade, tem a ver com a pessoa ter a capacidade de se expor sem ser punida. Né? Então, às vezes, a gente quer trazer uma coisa dentro do ambiente organizacional que eu falo que é complacência, que é a vontade de ser gentil com todo mundo, mas, às vezes, eu estou ali escondendo algo que precisa de ser dito e precisa de ser falado. E a verdade é um dos princípios espirituais, pelo menos a sua verdade. Então, sistemas com transparência, onde as pessoas podem ser quem elas são e criar essa segurança psicológica sem ser punido, é uma grande virtude e prática dessa questão de implementar a espiritualidade nas organizações. E também em várias pesquisas que eu fiz, essa aí foi no Canadá, eu encontrei numa das bibliotecas um livro que se chama Smart Collaboration, que fala de colaboração, e da relação de fazer negócios juntos com as pessoas, fazer junto. Né?
E falando de retorno financeiro, né, a empresa que investiu em rede somou um crescimento de 133% frente a 36% da outra empresa que não trabalhou em rede. Então, quem tem dúvida de colaborar, quem tem medo de perder algo, né? Isso é meu, isso é, não posso abrir, isso aqui não sei o quê. Olha aí uma estatística sobre colaboração. Vamos fazer junto. Se eu não tenho recurso, ou mesmo eu tendo recurso, vamos somar para fazer algo ficar mais poderoso. Trabalhar em rede dá lucro, né? E aí o mais complexo dos complexos, né? A gente olha a sociedade, a gente olha as relações, e quando a gente olha para a gente é que vem a grande treta que eu costumo falar. Olhar para dentro, olhar para o nosso próprio ego, olhar para a nossa própria natureza humana, que tem absolutamente tudo. Tem amor, tem compaixão, tem regozijo, tem equanimidade, mas tem medo, mas tem raiva, mas tem ódio, mas tem orgulho, mas tem inveja, tem avareza. E aí? Como é que a gente trabalha isso? Eu redesenhei, gente, mais de 600 processos, padrão processo, indicador de gestão, redesenho organizacional, já fiz muito isso na minha vida. E dentro das ferramentas de gestão, tem uma coisa que se chama Ishikawa, né, que a gente coloca o problema na ponta, e depois a gente vai perguntando, igual criança, né? Por que a gente está tendo reclamação de cobrança? Por quê? Por quê? E aí, na minha jornada de consultora, que eu falo que a minha espiritualidade já começou lá, eu não me contia com a resposta. A causa raiz de um erro, de um processo, é a falta de dados cadastrados dos clientes. Aí eu perguntava assim, né, que eu sempre fui um pouco atrevida às vezes, né, mas por que as pessoas estão errando? E aí, quando eu entendi e me estudei enquanto indivíduo, né, dessa jornada toda que eu fiz, o que eu mais fiz foi me estudar. Quem sou eu? Né? Eu li um livro, falava de teoria espiritual, mas espera, isso em mim, como é que isso reflete em mim? E fazer as perguntas. Por que a gente erra? Por que as pessoas erram nos processos? Porque não tem atenção. Ah, mas por que não tem atenção? Porque está com um problema emocional. Com o pai e com a mãe, principalmente, com a família. Né? Quem que não tem problema aqui com a família, levanta a mão. Né? Não estou vendo vocês, mas é uma coisa básica. Né? Ah, por que não dormiu? Por que está com problema emocional? Por que não dormiu? Por que não dormiu? Porque não tem autogestão. E por que não tem autogestão? Né? Porque não está com a mente focada. Por que não está com a mente focada? Porque não tem consciência, não tem saúde. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha espiritualidade e autoconhecimento, a gente precisa de entender de neurociência. Entender a máquina e o cérebro, como é que ele funciona. Porque quando eu não durmo, o cérebro que vai agir é o reptiliano, que é como se fosse um réptil, é o instintivo. Né? Quando eu cheguei lá no primeiro dia de congresso de felicidade nos negócios, no Butão, o que mais falava? Os líderes não estão dormindo. Como é que a gente vai falar de felicidade ou de espiritualidade se as pessoas não dormem? E isso é máquina. Não tem a ver só com emoção, não, é máquina. E aí, o cérebro reptiliano agindo, eu estou falando de instinto. E instinto é principalmente o ego. É medo, raiva, orgulho e várias outras coisas. E a gente precisa de começar a falar mais de ego, né, e de alma dentro dos negócios. E aí, nessa questão de pragmatismo, eu sempre gosto de trazer para fatos e dados. Quando eu faço workshop, treinamento, eu sempre faço estatísticas, né? Tenho sempre a minha fonte de dados primárias. E aí, num desses workshops, né, que eu já fiz, eu perguntava para as pessoas, para viver o propósito de forma coerente, o que a gente precisa fazer mais? Né? Aí eu estava lá esperando cursos e treinamentos ligados à liderança, né, cultura. E o que veio de resposta? A autogestão. Essa autogestão significa, eu preciso de saber lidar melhor com o meu sono, com o meu corpo, com a minha alimentação e com as minhas emoções. É o básico. A gente fala de tendência, mas a gente está esquecendo as pendências que a gente tem deixado na vida. A gente fala de, muitas vezes, salvar o mundo, mas esquece de olhar para a gente e ver como é que está o nosso corpo, como é que está a nossa mente, como é que está a nossa alimentação e as relações com as pessoas que a gente ama. Né? Então, quando a gente trabalha o eu, quanto mais eu conhecer quem eu sou, mais eu conheço quem é você.
Randaz é um professor de liderança e espiritualidade de Harvard, ele fala: enquanto eu não me conheço, eu sirvo a você. Depois que eu me conheço, eu sou você. Quando a gente trabalha a nossa consciência, a gente sabe que nós somos uns o que vemos nos outros. Então, a autogestão, saber liderar a si mesmo, é um grande desafio. E quando a gente fala de estatística no mundo organizacional, tem um livro que chama Autonomia Autonomia e Protagonismo, da Renata Jubran. Ela fala, né, numa estatística, que das pessoas que ocupam cargos de diretoria e gerência, apenas 25% estavam no nível de pensamento complexo. Pensamento complexo tem a ver com a espiritualidade, é pensar fora da caixa. É pensar, faz sentido? Às vezes eu falo, a inteligência emocional, ela organiza as emoções, a espiritual quebra padrão. Precisamos quebrar padrões de destruição, de escassez, de mal-estar. Será que tem que trabalhar até morrer para gerar um resultado? Será que tem que deixar de ter as relações que são necessárias? Será que eu, como escola, como ONG, não mereço todos os recursos e os melhores recursos para fazer o bem? Tem que ser tudo sofrido? Né? Então, como é que a gente começa a trabalhar esse pensamento complexo? Mas se quem está liderando não está sabendo pensar, precisa de investir nesse pensamento complexo para os líderes. Os líderes precisam de aprender a pensar de uma maneira mais sistêmica, focar no sistema, e não somente naquela parte do corpo das organizações. E aí, né, nessa jornada que eu criei junto com vários outros seres, né, do universo, uma forma, né, de ajudar as pessoas através da autogestão. E na pandemia, eu rodei uma pesquisa com as pessoas que já feitam o curso, né, que eu idealizei, que foi o Haru, sobre a espiritualidade, né, o bem-estar psicológico e espiritualidade dentro da pandemia. E 100% relatou que trabalhar em autogestão, né, trabalhar a si mesmo, melhora o bem-estar espiritual. E aí, nesse contexto, né, como é que a gente leva isso para as organizações? Né? Como eu disse, é importante a gente trabalhar o complexo. O complexo é o sistema, é trabalhar as relações e trabalhar os indivíduos. E esse papel que foi criado em San Diego, né, por um autor do livro que chama Gerente Minuto, Ken Blanchard, ele fala sobre o papel, né, do CSO, do Chief Spiritual Officer, que é um papel de imparcialidade, desapego da estrutura de poder, autoconhecimento super bem trabalhado, sabe lidar com as sombras, né, com o ego, sabe lidar com o próprio ego, sabe ter uma consciência corporal, uma visão integral, sabe trabalhar polaridades. O campo, né, quando a gente fala de campo, principalmente o campo energético que está envolvido, os princípios universais, e tem principalmente coragem de se posicionar. Porque muita gente, às vezes, pensa, tem a resposta correta, mas não tem coragem de se posicionar. Né? E eu acho que o mundo que a gente se encontra, a gente precisa de se posicionar como seres integrais, e principalmente não ter vergonha e medo de viver a nossa espiritualidade de diferentes formas. Né? Igual eu falei, espiritualidade não é estilo de vida. Tem gente que come carne e faz o bem. Tem gente que não come carne e faz o mal. Óbvio que se a gente puder, né, trabalhar a perfeição de tudo, né, de ter uma alimentação maravilhosa, de fazer tudo integral, a gente está num caminho, né, muito com alto nível de consciência. Mas a gente precisa de julgar menos e acender mais em nós o que é essa espiritualidade. Nas empresas, a gente precisa de trabalhar investimento. A gente precisa de começar a ter tempo, igual lá no retiro que eu fui na França, a ter tempo para não fazer nada e escutar e fazer coisas simples. E nesses retiros, né, só contando para vocês, para encerrar aqui, uma das coisas que a gente fazia era lavar banheiro, fazer a nossa própria comida, cuidar da nosso próprio jardim, né? O servir numa consciência maior. E quando, hoje, né, a palavra que fala como se vive a espiritualidade na Terra, depois de viver muitos processos, eu entendo a hierarquia. Né? E hierarquia é honrar os que chegam primeiro. Eu vejo que a grande urgência, né, dentro das organizações e na Terra está ligada à consciência ambiental. Essa foto aí foi tirada recentemente
quando eu era outra pessoa, eu falo, eu cada dia estou passando por mudanças, né? Porque eu vou aprendendo mais, entendendo o meu papel no mundo. Eu conheci esse pajé, o Pajé Tapu, da tribo do povo indígena Noquicói, na fronteira do Acre com a Amazônia. Eu comecei a entender a urgência que é essas questões ambientais. A gente está, às vezes, muito focado, né, nessas emoções, que são elas que conectam essa consciência ambiental, mas a gente esquece que tem uma causa muito urgente que precisa de ser olhada. Uma vez eu estava num curso falando sobre Eneagrama, fazendo um curso de Eneagrama, de autoconhecimento, e naquela lida ali de todo mundo trabalhar processos internos de autoconhecimento, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a família, em relacionamento em geral, todo mundo ali preso nas suas dores, e eu já tinha feito o meu processo e estava prestando atenção, né? Bem lúcida, prestando atenção em tudo que estava acontecendo. De repente entrou um passarinho, e o passarinho ficou preso e ele ia morrer. E aí eu interrompi o treinamento e falei, gente, tem um passarinho morrendo. Aí o instrutor falou assim, calma, Leide. Gente, tem um passarinho morrendo. Aí chegou uma hora, eu saí da sala, fui lá na organização do evento e falei, me dá uma escada que tem um passarinho morrendo. E olhando isso para o sistema, né, para nosso planeta, enquanto a gente está preso nas nossas emoções, a natureza está morrendo. O que a gente tem que entender é que se a gente não cuidar dela, também, a gente vai morrer. Né? E quem sabe sobre bem-estar, né, essa questão, tem um negócio chamado biofilia, que a natureza é o melhor remédio que existe para curar as nossas emoções, junto com as conexões que a gente faz uns com os outros. Então, hoje, se me perguntarem qual que é a prática, né, e falando de hierarquia dentro de orçamento, de empresa, não só a parte social, não só a parte emocional, mas principalmente a parte ambiental. Isso precisa de ser olhado, porque sem natureza não tem ser humano. O ser humano precisa da natureza, ao contrário, não. Então, olhar isso, essa hierarquia, é fundamental como prática de atender as organizações. Então, eu vou passar depois para vocês, né, o material, e eu agradeço. Aqui estão os canais de comunicação, né, quem quiser, sabe, YouTube tem um podcast que chama Propósito na Prática, e o Instagram também. E ouvir um pouco sobre esses temas, e está aí os meus contatos. Muito obrigada.